Esse trabalho ele começou por conta de uma água chamada água Kangen. Ela tem um pH 9,5, né? O Japão fez uma pesquisa onde tinham mais pessoas com 100 anos e era no sul do Japão. Por que era ali? Por causa da água. E essa água lá chama água Kangen. Kangen quer dizer fina, leve e natural. A partir da água, a comunidade decidiu continuar estudando a questão das plantas, né? Das terapias. Aí começamos a fazer cursos. O curso da cannabis medicinal é o mais participativo, né? Nós terminamos agora com 5.500 pessoas. Buscamos trazer a discussão, uma prática das melhores terapias que tem, que o mercado, né, a indústria farmacêutica nem permite. Ela quer ter um monopólio de tudo. A cannabis ela tem 5.000 anos de história e hoje a cannabis tem 600 trabalhos científicos. Ela ajuda em 200 situações de saúde. O que ela mais ajuda é epilepsia, convulsões, Parkinson, Alzheimer, câncer. A cannabis, né, que é a maconha, ela durante mais de 70 anos ela foi demonizada no Brasil, né? O único país do mundo que tem essa demonização é o Brasil. Tem interesses econômicos, interesses políticos, né? Medicinais. Algumas pessoas que nem eram aqui da comunidade, mas vieram aqui protestar contra esse debate e esse uso, né? Mas por ignorância. E depois nós fomos descobrir que o que estava provocando aqui na região era uma pessoa lá do gabinete do ódio de Brasília. Mas o que vem vencendo esse preconceito é a prática. A dona Diz, por exemplo, é uma pessoa com Parkinson 10 anos. Ela começa a fazer uso, em 3 semanas, né, ela chega aqui assim, né? E ela foi no médico, né? Foi muito interessante que o médico tratando dela 10 anos, aí quando ela chega, ele fala: nossa, dona Diz, até que enfim acertei o seu remédio, né? Ela falou: não, foi a cannabis. E a filha é médica, estava do lado, falou: doutor, é a cannabis medicinal. O médico ficou atônito assim, né? Chamou a equipe dele e falou: nossa, olha a dona Diz, né? Imagina, ela não conseguia pegar um copo de água para beber, né? Quer dizer, um sofrimento terrível. Nós tivemos domingo uma primeira celebração ecumênica da cannabis. Dezenas de testemunhos, inclusive veio uma senhora evangélica, né? E ela falou: eu fui presa, imagine que humilhação que eu passei, uma avó presa por causa de uma planta. Ela chegou e falou para o delegado: eu tenho cara de bandida, delegado, eu estou cuidando do meu neto, por causa de uma planta, o senhor me traz aqui na delegacia, né? Nós tiramos de fazer uma segunda celebração em Penedo, no Rio de Janeiro, no dia 4 de julho do ano que vem. Nós tiramos 8 pontos. O primeiro: se até o dia 4 de julho de 2021 não tiver uma lei no Brasil que as famílias que precisam tenham acesso a cannabis, nós vamos entrar num processo chamado desobediência civil, pacífica, pública e comunicativa às autoridades, dizendo assim: olha, a nossa associação ela atende essas crianças com autismo, esses jovens, essas pessoas idosas, e nós vamos estar plantando na rua tal, número tal, para atender essas famílias. Um segundo gesto que nós vamos fazer é de maio a junho, nós vamos fazer um tipo de um plebiscito no Brasil. Você é a favor ou você é contra a cannabis medicinal, né? E aí em cada estado vai procurar os partidos políticos, os deputados, para eles se manifestarem também. Um outro gesto aqui no Brasil que nós estamos fazendo, estamos incentivando as famílias a se formarem em associações. No Rio de Janeiro, no Nordeste, estão surgindo inúmeras associações.
é o grande caminho, né? Porque a cannabis, se você for comprar na farmácia e oficialmente, né, pela Anvisa, sai R$ 2.500. É uma lei dos ricos. Então a luta da cannabis passa da população se organizar. Um outro ponto é a formação. Aqui tem a escola, as cidades poderão formar polos de formação. A formação, a educação, é o único caminho para superar o preconceito, né? Claro que é a prática do uso, mas também conhecer essa planta. E é uma planta que na realidade não precisa ter nenhum médico. Claro que a gente pede para a pessoa, olha, consulta com o doutor tal, doutora tal, né? Mas não vai precisar no futuro. É uma planta. Eu tenho lá em casa manjericão, né? Eu tenho limão. Eu que uso, eu não preciso chamar ninguém para falar que o chá disso, né, o chá daquilo. A cannabis é a mesma coisa, não tem nenhum segredo. Ela é uma planta super anti-inflamatória. Esse é um dos motivos que traz resultados. Todas as doenças têm causas. Por exemplo, uma das causas de todas as doenças são os vermes. Toda pessoa que tem diabetes tem vermes no pâncreas. O pâncreas não funciona, ele vai no médico, o médico fala, você está diabético, você vai ficar a vida toda tomando insulina, até insulina, né? Não, o médico devia falar a primeira coisa para a pessoa com diabetes, toma um mata-vermes, tira o seu vermes do pâncreas. A segunda causa de doenças são as inflamações. Então pessoas que usam farinha e trigo, são coisas deliciosas, né? Mas que geram inflamações, né? Margarina, usar micro-ondas, esse leite de caixinha, isso é a pior coisa do mundo que existe, né? Tem até formol, né? Então tem uma série de alimentos processados, tudo que tem CNPJ é um inferno para a saúde. Daqui foi um médico de Israel que descobriu. Eu tenho o sistema circulatório, sistema respiratório, um sistema digestório, e eu tenho esse sistema aqui chamado endocannabinoide. Endo quer dizer dentro, então dentro de mim eu tenho elementos da cannabis. Eu até brinco, eu falo, cara, que Deus pegou o barro ali, acho que ficou um fiapo da cannabis, da maconha, né? Mas por que a cannabis dá um efeito altamente positivo? Porque o meu organismo ele vai produzindo o mesmo elemento da cannabis, mas pela idade, ou se é criança que por algum motivo teve alguma deficiência tal, ele não vai produzindo. Por exemplo, tem uma senhora, um dos primeiros testemunhos aqui, uma senhora que tinha tumor no cérebro. Imagina, ela tinha dores horríveis, mas ela não queria deixar abrir a cabeça dela. Mas aí o filho chegou e falou, mãe, toma o óleo. Ela falou, não, isso é coisa de maconheiro, aquele preconceito de sempre. Aí o filho trouxe, o Raul, né? Trouxe o óleo, ela tomou naquela noite, ela dormiu e não teve dores. Ela ficou maluca no outro dia, né? Falou, nossa, o que é isso, né? Ela é bioquímica, né? Biomédica, começa a estudar e ela entra na justiça, ela tem o direito de plantar lá uns 15 pés. Essa semana, uma senhora, eu fui visitar uma senhora idosa, mas cheguei lá, tinha umas 3 ou 4 idosos na casa, né? E era uma que era assim muito ativa, sabe? Ela era, né? E lá paradinha, né? Eu expliquei o óleo para eles, né? Eu já levo um vidrinho, deixo na casa. E ontem ela me ligou e falou assim, nossa, minha mãe brigou comigo, no sentido assim, ela tá viva, ela tá começando a viver. Ela não brigava mais, ela ficava ali paradinha, né? Ela já tá reclamando, porque ela era assim, né? E eu senti que ela estava morrendo aos poucos. Pessoas que têm dores, fibromialgia, né, que sofrem com dores, nossa, essa planta é qualquer tipo de dor. Nessa família todo mundo está tomando agora. Ela tem que ser aprovada no Brasil, primeiro, da população poder plantar essa. Tem casa. E incentivo, todo mundo plantar, né? Plantar nas estradas, onde você estiver, você vai plantando cannabis. A medicina do presente e do futuro passa pela cannabis.